Se você está estudando programação e quer se tornar um desenvolvedor de software, definitivamente você precisa aprender o que são métodos ágeis e como eles funcionam. Atualmente, muitos dos meus alunos começaram a aplicar para vagas de emprego e eu resolvi gravar esse conteúdo porque é um conteúdo que vai te destacar da maioria dos concorrentes e vai aumentar muito suas chances de conseguir passar na primeira entrevista e prosseguir para as próximas fases para conseguir o seu primeiro emprego como desenvolvedor de software. E na aula de hoje nós vamos conhecer mais sobre o Manifesto Ágil, que é o documento que deu origem à metodologia ágil e transformou o mundo quando a gente fala sobre desenvolvimento de software. Olá, para você que não me conhece, eu me chamo Jonathan Jorge, atualmente eu moro e trabalho na Irlanda e aqui eu trabalho como engenheiro de software e eu já trabalho com programação há 11 anos. E o meu objetivo aqui é muito simples, é ajudar você a aprender programação e a conseguir o seu primeiro emprego como programador, assim como eu já ajudei outras pessoas e hoje elas estão trabalhando na área, agora o meu objetivo é ajudar você. Apesar de metodologias ágeis não ser um assunto muito conhecido para quem está começando a estudar programação, definitivamente esse conhecimento vai te ajudar a conseguir se destacar na entrevista e, consequentemente, vai aumentar sua chance de conseguir o seu primeiro emprego. Saber como as metodologias ágeis funcionam vai te dar mais credibilidade como profissional e, além disso, vai aumentar o interesse dos recrutadores e das empresas a entrarem em contato com você. Nessa aula de hoje, como eu falei, nós vamos aprender mais sobre o Manifesto Ágil, que foi o documento que deu origem a metodologias ágeis. Vai ser uma aula muito simples e muito leve, porém, o conhecimento que a gente vai aprender aqui, ele é essencial para você entender quais são os métodos ágeis mais utilizados no mercado, que é o que você realmente precisa saber. E uma coisa que eu quero deixar claro é, não, você não precisa decorar tudo que a gente vai ver aqui. Essa aula é para te dar uma base e com ela você vai conseguir entender mais facilmente o que são as metodologias ágeis e como elas são aplicadas no dia a dia. Então essa aula de hoje vai ser uma aula bem mais leve e espero que vocês curtam. E para facilitar o seu aprendizado, eu criei esse slide e, além disso, eu vou disponibilizar ele na descrição. Então, se você quiser revisar alguma coisa, é só ir lá e dar uma olhada. Então tá aqui, métodos ágeis para desenvolvedores. O que é o Manifesto Ágil? Em 2011, há não tanto tempo atrás, um grupo de 17 especialistas da área de desenvolvimento de software se encontraram nos Estados Unidos para discutir uma maneira mais leve, mais rápida e mais simples de se desenvolver softwares. Porque o método tradicional utilizado na indústria não se encaixava muito bem quando a gente está falando de desenvolvimento de software, que foi aquele método que a gente viu na aula anterior, que eles iam lá, tentavam descobrir todo o escopo do projeto para somente a partir daí começar o desenvolvimento. Então, voltando aqui, a partir dessa reunião surgiu os termos desenvolvimento ágil de software e metodologias ágeis, e também foi criado um documento chamado Manifesto Ágil. Esse documento contém os principais valores e princípios que envolvem a metodologia ágil. Então, resumindo, em 2011, 17 pessoas falaram, cara, a forma como a gente está desenvolvendo software não está dando certo, não é nada inteligente e não é nada veloz, porque era extremamente burocrático. Então, eles escreveram um documento que continha outras regras, outro tipo de visão para o desenvolvimento de software, que foi o Manifesto Ágil. Então, a gente vai ver o que tem nesse documento. Então, aqui, Manifesto Ágil, valores. Esses são os valores que são descritos no documento do Manifesto Ágil. Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Através desse trabalho, passamos a valorizar. Então, isso é o que fala no Manifesto Ágil sobre valores, que eles descobriram, que eles criaram por conta própria uma forma melhor de se desenvolver software para ajudar eles mesmos e ajudar outras pessoas, e eles passaram a valorizar mais indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas, software funcionando mais do que documentação abrangente, colaboração com o cliente, mais do que negociação de contrato, e responder a mudanças mais que seguir um plano. Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens na esquerda. Então aqui eles não estão falando, por exemplo, aqui, software funcionando mais do que documentação abrangente.
eles estão falando que, sim, documentação ela é importante, porém, um software funcionando é mais importante do que você ter uma documentação extremamente gigante. Por quê? Antigamente, no desenvolvimento de software, os itens do lado direito eram mais valorizados do que os itens do lado esquerdo, tornando o desenvolvimento de software muito mais amarrado, demorado e burocrático. Então, o Manifesto Ágil veio para mudar essas prioridades. Agora a gente vai ver com mais detalhes cada um desses itens, dos valores do Manifesto Ágil. O primeiro valor é indivíduos e interação, mais que processos e ferramentas. Nas metodologias ágeis, é sempre incentivada a comunicação entre os integrantes do time, porque alguém pode ter um conhecimento que vai te ajudar ou pode ver problemas que você não viu para aquela tarefa que você vai trabalhar. Por exemplo, na minha empresa atual, na empresa que eu trabalho hoje, a gente tem uma sessão chamada Três Amigos, que ela é feita sempre que a gente vai trabalhar em alguma tarefa. E basicamente como é que ela funciona? Sempre que eu for começar a trabalhar em alguma tarefa, então vamos supor que eles pedem, não, a gente precisa fazer uma alteração nessa parte do sistema. Aí eu monto uma reunião, eu chamo mais 2 pessoas para ter 3 pessoas nessa reunião, eu falo para eles qual é a tarefa que eu vou fazer para ver se alguém tem alguma ideia ou se alguém tem alguma objeção. Por quê? Porque 3 cabeças pensando é melhor do que uma. E esse tipo de valor, ele veio com o Manifesto Ágil, que indivíduos e interação é mais importante do que processos e ferramentas. O segundo valor é software funcionando mais do que documentação abrangente. E isso fez uma grande diferença no mundo do desenvolvimento de software. Por quê? No início do desenvolvimento de software, as empresas ficavam reféns dos programadores, caso eles saíssem da empresa sem passar o conhecimento que eles tinham. E por conta disso, documentações extremamente longas e detalhadas eram criadas para explicar os processos que os programadores faziam, porém isso dava muito trabalho, consumia muito tempo e boa parte dessas documentações não eram utilizadas. Então o que o Manifesto Ágil ele trouxe é que a gente precisa refletir sobre o que de fato precisa ser documentado e o que não precisa, porque antes todo mundo perdia muito tempo fazendo essas documentações extremamente intensas. Inclusive, eu já tive que passar por isso lá no meu primeiro emprego, porém, hoje em dia não é mais tão comum. São somente algumas partes muito específicas que precisam de documentação. Então, o Manifesto Ágil ele veio para mudar isso, porque antes era bem chato desenvolver software e ter que ficar documentando tudo. O terceiro valor é colaboração com o cliente, mais do que negociação de contratos. Isso também fez muita diferença, porque na abordagem tradicional, que é a forma como a gente desenvolvia software antes, o escopo do projeto ele era definido antes do início do desenvolvimento de software, porém é muito comum que muitas coisas sejam alteradas durante o desenvolvimento e as empresas gastavam muito tempo com os clientes tentando criar um contrato que abrangesse, que conseguisse detalhar todas essas alterações para proteger o cliente e também para proteger a empresa. Porém, isso gerava um processo muito complexo, burocrático, relacionado a todas as mudanças. No Manifesto Ágil, isso é mais flexível, tornando o processo mais simples e mais rápido. E posso te dar um exemplo. Vamos supor que eu estou trabalhando numa empresa e tem um cliente que pede para eles criarem um aplicativo que vai ser o concorrente do WhatsApp. Então, eles vão lá, escrevem tudo que vai ter, todas as funcionalidades que vai ter desse aplicativo, que vai ser o concorrente do WhatsApp. Mas amanhã o WhatsApp ele lança um novo recurso e ele permite que a gente faça uma chamada de vídeo e que receba dinheiro por essa chamada de vídeo. É só um exemplo. Se fosse anteriormente, o cliente ia falar, cara, esse recurso que o WhatsApp lançou novo, ele é muito importante e eu preciso ter ele no meu programa, senão já vou começar em desvantagem no mercado, não vai ter como eu competir com o WhatsApp. E as empresas iam fazer uma alteração no contrato e levaria muito tempo para conseguir definir tudo o que teria que ser feito. E hoje em dia isso é mais flexível, porque a gente tenta dar uma competitividade maior para o cliente e a gente tenta perder menos tempo com essa parte do contrato e gastar mais tempo com o que realmente vai gerar valor para o cliente. E agora o último valor dos métodos ágeis, responder a mudanças mais que seguir um plano, que esse exemplo é bem parecido com o que eu dei anteriormente. O desenvolvimento de software é um processo de aprendizado tanto para a equipe quanto para o cliente. O Manifesto Ágil prega que as equipes devem estar abertas a mudanças relacionadas ao escopo do projeto,
sabendo que é comum ter alterações e que isso não é um problema. E esse é o mesmo exemplo que eu dei anteriormente. A gente não vai ficar discutindo com o cliente porque ele pediu uma mudança, a gente vai sempre tentar fazer o melhor possível. Isso não é um problema, isso vai gerar mais valor para ele. E agora que a gente já terminou de ver os valores, e lembrem-se que eu falei que não precisa decorar todos aqueles valores, só precisa saber que eles existem e ter uma ideia de qual foi o objetivo do Manifesto Ágil. Agora que a gente já viu sobre valores, nós vamos ver sobre princípios. E aqui eu primeiro trouxe uma definição do dicionário de princípios. E o dicionário diz que princípios são um conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidas por uma pessoa ou instituição. Os princípios também podem estar associados a proposições ou normas fundamentais que norteiam os estudos, sobretudo os que regem o pensamento e a conduta. E falando de uma forma mais simples, princípios também podem ser vistos como regras. Então, o Manifesto Ágil, ele possui 12 princípios e a gente vai ver cada um desses princípios. O primeiro princípio é: nossa maior prioridade é satisfazer ao cliente com entregas contínuas e adiantada de software com valor agregado. E, traduzindo, o maior objetivo é a entrega de software de qualidade, pensando sempre nos stakeholders e principalmente no usuário. E tem uma palavra aqui que é uma palavra-chave, que ela é entregas contínuas, que significa que não, a gente não vai entregar uma parte do software hoje e entregar a segunda parte só daqui a um ano. Quando a gente está falando de metodologia ágil, o nosso objetivo é sempre entregar atualizações do software, atualizações de valores, no menor período de tempo possível, e a gente vai aprender mais sobre isso na próxima aula, que a gente vai falar sobre Scrum. O segundo princípio é: mudanças no requisito são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento. Os processos ágeis tiram vantagem das mudanças, visando a vantagem competitiva para o cliente. Isso significa que os times que trabalham com métodos ágeis estão prontos para mudanças que surgirem ao longo do desenvolvimento do software, que também se encaixa naquele exemplo que eu tinha dado anteriormente lá do WhatsApp, que para a gente não é um problema o escopo mudar, ou seja, incluir um novo recurso ou tirar um recurso que não faz mais sentido. Para a gente está tudo bem e a gente tira vantagem disso visando a vantagem competitiva para o cliente, porque ele sempre vai estar na frente e um cliente feliz torna uma empresa feliz que gera mais dinheiro. O terceiro princípio é entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a poucos meses, com preferência na menor escala de tempo. Equipes que trabalham com métodos ágeis trabalham em ciclos curtos. Em cada um desses ciclos, o objetivo é entregar algo novo para o cliente, mesmo que seja algo pequeno, ao invés de trabalhar meses e meses e entregar algo grande. Como eu falei, o nosso objetivo é sempre fazer entregas contínuas, e por mais que o que a gente entregue seja uma pequena parte do projeto, que aquela pequena parte ela gere valor, nem que seja algo novo, que seja pequeno, porém que o cliente já consiga usar, ele já consiga tirar proveito daquilo. Então, uma coisa que é importante eu falar é que o Manifesto Ágil, ele trouxe toda essa nova visão para desenvolvimento de software, porém, quando a gente está trabalhando numa empresa, a gente não fica consultando o Manifesto Ágil, a gente segue as regras de uma metodologia ágil que foi feita baseada nesse documento. E a gente vai aprender a metodologia ágil mais comum no próximo vídeo. Então a gente vai ver quais são as regras de fato, porque isso daqui é como se fosse a Bíblia da metodologia ágil. Porém, vai ficar mais claro como implementar esses princípios e valores na próxima aula. Mas essa aula de hoje ela é muito importante, porque ela vai te dar a base para você entender por que a gente faz as coisas, para você entender por que a gente faz o que a gente faz. Então vamos prosseguir. Quarto princípio: pessoas de negócios e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. Isso significa que equipes que trabalham com metodologias ágeis devem adotar processos que trabalham constantemente com a colaboração entre o cliente e o time de desenvolvimento, que diz que a gente tem que ter maior proximidade com o cliente ou com a pessoa que fala com o cliente, porque quanto mais próximo a gente estiver, mais fácil vai ser acertar o que o cliente realmente quer. Então, bora para o quinto. Construa projetos em torno de indivíduos motivados, dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles para realizar o trabalho.
Isso é bem legal porque nas equipes ágeis, elas são autogerenciáveis, é a própria equipe que resolve os problemas, auxilia os colegas, criando um ambiente muito mais tranquilo para se trabalhar. Então, quando a gente está trabalhando numa empresa que usa uma metodologia ágil, a equipe ela é autônoma. Então, vamos supor que está dando um problema, a gente resolve, tem uma coisa que não está funcionando e a gente quer trocar uma ferramenta, a gente tem autonomia para fazer isso, tornando um ambiente bem mais tranquilo. Sexto princípio, o método mais eficiente e eficaz de transmitir informação para a equipe e entre a equipe de desenvolvimento é a conversa frente a frente. Não necessariamente precisa ser uma conversa pessoalmente, pode ser por uma chamada de vídeo, por exemplo, mas o principal objetivo é diminuir a comunicação indireta para diminuir os riscos de má interpretação. Então, o Manifesto Ágil trouxe essa ideia que a melhor forma de você resolver um problema é você conversando cara a cara com a pessoa, e não precisa ser pessoalmente, pode ser por uma chamada de vídeo, porque dessa forma é muito mais fácil você se expressar e os dois chegarem a um ponto em comum, 2 ou 3 ou 5, as pessoas que estão envolvidas naquele problema, do que ficar trocando mensagem, por exemplo, ou trocando e-mail, que era uma coisa que acontecia muito antes. Antes a gente tinha que mandar e-mail para tudo ficar documentado, porém, com o Manifesto Ágil isso mudou, e a gente dá preferência a essas reuniões para a gente, de fato, conseguir entender da melhor forma, diminuindo os riscos de má interpretação. O sétimo princípio ele é muito legal, principalmente para desenvolvedores, e diz que software funcional é a medida primária de progresso, que um bom andamento do projeto é medido pela quantidade de entregas funcionais, ou seja, pela quantidade de software entregue e funcionando, e não pelo volume de documentos entregues, como era feito no passado, porque no passado era muito mais importante entregar um monte de documento para o cliente, sobre documentação, sobre o que vai ser feito, sobre quando vai ser feito, do que entregar o software em si. E na metodologia ágil diz que você entregar um software funcional, um software que o cliente consiga usar, a medida primária de progresso, ou seja, a coisa mais importante, muito mais importante que qualquer outro documento que você pode entregar para o cliente. O oitavo princípio diz que os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante sempre. E esse princípio mudou muito a carga de horário de uma equipe de desenvolvimento de software. E ele diz que o desenvolvimento de software está ligado ao processo criativo de quem cria, pois a produtividade não é diretamente proporcional ao número de horas trabalhadas, como em uma fábrica, por exemplo. Sendo assim, as demandas devem ser sustentáveis e viáveis, ao invés de demandas que irão esgotar os profissionais. Que a gente tem que ver o desenvolvimento de software como um processo criativo, e não tem como você falar, ah, não, hoje você vai ter que fazer 10 demandas, hoje você vai ter que fazer 20 demandas, porque isso acaba destruindo a pessoa que está desenvolvendo, se ela tiver algum problema. E com a metodologia ágil, eles falaram, não, calma aí, desenvolvimento é um processo criativo, a gente tem que sempre tentar balancear as demandas para algo que seja alcançável, ao invés de algo que seja impossível de alcançar. Então, com isso, foi muito bom, porque tornou a vida de quem trabalha com desenvolvimento de software muito mais tranquila. O nono princípio diz que contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade, que um código bem feito, aliado a um projeto de qualidade, elimina a necessidade de documentação exaustiva e reduz o retrabalho, resolvendo problemas que nem existiriam se tivessem sido bem analisados desde o início. E esse princípio ele conversa diretamente com o princípio anterior, porque se a gente tiver mais tempo para trabalhar nas nossas tarefas, a chance é maior que a gente faça algo com mais qualidade, e uma vez que você desenvolve um código com mais qualidade, isso vai evitar centenas ou dezenas de problemas que você teria no futuro por não ter tido tempo suficiente para pensar num problema que, às vezes, se você tivesse um pouquinho de tempo a mais, ele estaria claro na sua frente e você já teria resolvido ele lá atrás. Então, isso daqui é sobre a qualidade do desenvolvimento. O 11º princípio, e praticamente o último, diz que as melhores arquiteturas, requisitos e design emergem de times autogerenciáveis. Uma equipe ágil já sabe que ao longo do desenvolvimento haverá mudanças e o time está preparado para essas mudanças,
tendo as ferramentas para adaptar os processos e seguir adiante com o desenvolvimento do produto com tranquilidade, que basicamente a gente, no Equipe Ágil, a gente tem autonomia para mudar uma ferramenta se for necessário. Então vamos supor que hoje a gente está utilizando uma ferramenta lá para comunicação, se comunicar entre o time, porém essa ferramenta não está funcionando muito bem, a gente pode mudar. Vamos supor que a gente tem uma ferramenta que a gente analisa para ver se o sistema está funcionando corretamente lá nos clientes, porém essa ferramenta não está mais atendendo o nosso cenário, a gente pode mudar. E a partir do momento que a gente tem essa autonomia para escolher quais são as ferramentas e processos que estão funcionando para a gente, o nosso time ele fica melhor para o nosso cenário, porque no nosso time uma ferramenta ela pode funcionar muito bem, para outro time ela talvez não funcione, mas isso não impede que eles mudem de ferramenta ou que a gente mude também. Então isso é bem importante. E o 12º princípio e último diz que em intervalos regulares, o time reflete sobre como se tornar mais eficaz, então refina e ajusta o seu comportamento de acordo. Equipes ágeis devem fazer encontros regularmente para avaliarem a performance da equipe, ver quais pontos foram positivos e quais pontos eles podem melhorar no próximo ciclo, assim gerando um aprendimento e evolução contínua. Lembra que a gente falou várias vezes que uma equipe ágil ela é autogerenciável, inclusive a performance da equipe ela deve ser analisada entre os membros da própria equipe. Então vamos supor que a gente ficou 2 semanas trabalhando em algumas tarefas, toda a equipe, porém a gente teve alguns problemas que não conseguiu resolver e atrapalhou o desenvolvimento daquelas tarefas. Em determinado ponto, uma equipe ágil ela deve parar, deve analisar aquelas 2 últimas semanas de trabalho, por exemplo, e verificar quais foram os pontos que mais atrapalharam o trabalho ou quais foram os pontos que melhoraram a rotina de trabalho e refletir e cada vez tentar melhorar e cada vez tentar fazer mais o que está dando certo e fazer menos o que está dando errado. Então, equipes ágeis devem fazer essa reflexão sempre, regularmente. Então, esses foram os 4 valores e 12 princípios. E como eu falei, vocês não precisam decorar. Porém, o objetivo dessa aula é te apresentar um pouco mais da história. Na próxima aula, a gente vai aprender sobre o Scrum, que é uma metodologia ágil que ela é utilizada diariamente pelas empresas. É a metodologia ágil mais utilizada, inclusive é a que eu utilizo no meu trabalho e que eu utilizei no trabalho anterior, e no trabalho anterior, e no trabalho anterior. Então, ela é muito conhecida. E uma vez que você entendeu o que foi o Manifesto Ágil, como era o desenvolvimento de software tradicional e o que mudou, você vai ter total capacidade de compreender o Scrum. E uma vez que você for para uma entrevista, você pode começar a falar sobre Scrum e você pode ter certeza que isso vai aumentar muito as suas chances de passar naquela entrevista, porque vai demonstrar muito mais maturidade. E é muito comum uma pessoa aprender sobre metodologia ágil depois que ela consegue um emprego. Porém, se a empresa ter uma pessoa que, mesmo antes do primeiro emprego, já sabe metodologia ágil, pode ter certeza que isso vai contar muitos pontos. Espero que tenham curtido essa aula. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo com quem você sabe que está aprendendo programação, que logo em breve vai começar a aplicar para vagas de emprego. Qualquer dúvida, é só me chamar e o link dos slides vai estar na descrição. Fiquem com Deus e até a próxima.